Glória a Deus. Podem se assentar, podem se assentar. Glória a Deus. Eu vou avançar um pouco mais nesse assunto que Deus tem colocado no meu coração. Que eu comecei na semana passada, e eu creio que há algo de Deus nesse assunto específico para a minha vida e para a sua vida, que tem a ver com esse tempo, com esse momento que nós estamos vivendo, tá? Eu quero que você entenda, na verdade, o Espírito Santo quer que entendamos a importância de estarmos no lugar certo, a importância de nós congregarmos juntos, a importância de nós termos um pacto com Deus e juntos carregarmos este pacto. Isso é de uma importância extraordinária. Bom, rapidamente, na semana passada nós lemos a Gênesis 12, de 1 a 2, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós lemos esse texto para introduzir o seguinte assunto: Deus escolhe pessoas e Deus escolhe lugares. Imagina só essa cena: Deus chega para um homem, porque depois de Noé, e há um prazo aproximadamente aí se não me falha a memória, agora que eu estou tentando buscar de memória aqui, em torno de 700 a 900 anos entre Noé e Abraão, tá? Deus encontrou em Noé um homem fiel, e Deus usou a fidelidade de Noé e da sua família para salvar a raça humana, porque Deus tinha que julgar a raça humana. A raça humana estava corrompida, e quando a Bíblia diz corrompida, há um termo ali no hebraico que significa geneticamente corrompida. Então aquela raça de gigantes que aparece ali no Gênesis, ela é uma corrupção genética da raça humana. Por isso que muita gente não entende por que Deus era tão severo naquela época. Deus falava com Israel: olha, entra naquela cidade ali, mata todo mundo, mata todos e tudo, não deixa sobrar nada. Por que Deus era tão severo? Por que o Deus do Velho Testamento parecia tão severo e o Deus de agora do Novo Testamento é tão misericordioso? Não, ele é o mesmo, literalmente o mesmo. É porque ele não estava se referindo a seres humanos normais. Houve uma corrupção genética da raça humana. Por isso que essa raça de gigantes surgiu, e eles começaram a se espalhar sobre a terra, e eles estavam colocando em risco a raça humana da forma como Deus criou. Era uma intervenção diabólica na raça humana. Então Deus estava exterminando essa raça, e era não só uma raça geneticamente modificada por Satanás, mas também um povo, uma geração tão corrompida, que eles faziam coisas absurdas que não vale nem a pena falar, porque não cabe na nossa cabeça quando a gente começa a ver algumas coisas que aconteciam no Velho Testamento e que essas pessoas faziam. Por isso que Deus não podia ter pena ou misericórdia. Deus tinha que exterminar aquela raça para que ele voltasse então a executar o seu plano com a raça original, a raça de humanos originais que Deus então havia criado, sendo Adão e Eva. Muito bem, ele encontrou em Noé essa pessoa, fiel, que pudesse então, quando a Bíblia diz que ele era fiel, e ele era puro, e ele era reto, também há uma expressão ali que sugere que ele era fiel, ele era puro, ele era reto, também no sentido genético. Ou seja, não havia na genética de Noé qualquer interferência daquela raça maligna, daquela raça diabólica que permeava o planeta Terra. Então Noé era geneticamente perfeito em relação à genética que Deus havia criado em Adão e Eva. Mas o que acontece? Quando Noé sai da arca, acontecem alguns problemas ali, alguns problemas inclusive graves, envolvendo o filho, envolvendo o neto. Ele é obrigado a amaldiçoar o neto. Enfim, surgiu uma problemática muito grande que Deus não teve como ir avante em relação a alguns outros projetos que ele tinha. Passaram aí entre 600 a 900 anos, eu estou aqui playing safe, e o que acontece? Deus encontra um homem. A terra tinha milhões de pessoas, Deus encontra um homem cujo coração o agradou. Não é que ele era perfeito, Abraão cometeu muitos erros,
erros, inclusive graves. As consequências estão aí até hoje. O filho dele com Agar gerou consequências que estão aí até hoje, inclusive. Então não se trata de perfeição, não se trata que Abraão era melhor do que os outros em termos de perfeição, um homem que não errava, que não tinha erros ou pecados. Não, ele tinha igualzinho a todo mundo. Mas Abraão tinha duas coisas que chamavam a atenção. Em primeiro lugar, Abraão tinha fome de Deus. Ele não conhecia o Deus vivo que falaria com ele, mas ele também não conseguia aceitar que Deus fosse aquelas coisas de pedra, de barro, que o povo da sua época adorava. Então ele não aceitava aquilo, ele, no coração e na mente dele, tinha algo de diferente, tinha que ter algo mais. Número 2, então, em primeiro lugar, fome de conhecer um Deus verdadeiro. Número 2, uma capacidade de persistir. Abraão, que na época ainda era Abrão, tinha uma capacidade de perseverar. E Deus olhou aquilo e falou, eu preciso desta capacidade. Porque ele tinha 75 anos quando Deus veio e falou, Abrão, e aí vem o capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus vira e fala, olha, sai daqui e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Portanto, eu estou escolhendo você, olha bem, eu estou escolhendo você para realizar um grande projeto, mas você está no lugar errado. Diga comigo, Deus escolhe pessoas e lugares. Deus olha para ele e fala, olha, eu tenho um plano com você, você topa? Eu topo, então você tem que sair de onde você está, e eu vou levar você para um outro lugar, e quando você chegar nesse lugar, então eu vou começar a desenvolver um projeto com você. Agora olha que coisa linda, Deus olhou para ele, se agradou daquele homem. Por que a persistência nesse caso era importante? Porque Abraão ia ter que persistir por 25 anos. Quantos anos? 25. Quem hoje consegue esperar 25 anos e 25 anos depois está com a fé límpida, intacta? Quem? Quantas pessoas naquela época teriam condições de ouvir uma promessa de Deus aqui? Você sabe quanto tempo passou do dia que Deus fez esta promessa para Abraão até o dia que Deus renovou a promessa? Alguém aqui tem uma ideia de quanto tempo se passou? 13 anos. 13. Deus falou com ele aqui, você topa? Topa, então junta as suas coisas e vai embora, porque eu vou fazer uma obra contigo, mas você precisa estar em outro lugar. Ele pega as coisas e vai embora. E começa a acontecer um tanto de coisa que você conhece, a história, acontece aqui, acontece ali, vai ali, vem aqui, vai ali, até chegar no capítulo 17, quando Deus então vira para ele e refaz a promessa. Ou seja, confirma a promessa, que é quando Deus diz, então, não, eu vou te dar um filho. Então, olha bem, Deus falou conosco domingo passado coisas maravilhosas. Hoje já falou de novo mais coisas lindas. E eu estou pregando aqui, Deus está falando conosco. Amanhã você liga no rádio, tem Deus falando através de alguém. Domingo você vem para a igreja, Deus falando de novo. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus aqui agora, é para sair, Senhor? É, ok, então estou indo. Juntou as coisas dele e saiu e começou a andar para uma direção que Deus apontou sem saber para onde ia. E Deus voltou a falar com ele de novo 13 anos depois. 13 anos! E ele se manteve firme. Cometeu erros aqui e acolá pelas razões que eu já dei, que ele não era perfeito, mas ele permaneceu firme no propósito que Deus havia colocado. E quando Deus falou com ele pela segunda vez, 13 anos depois, por isso que o número 13 para os judeus é um número tão importante, e é por isso que o diabo corrompe o número 13, alô? Entendeu? O diabo corrompe o número 13, porque o diabo sabe que o número 13 é um número profético dentro da cultura de Israel. Para os judeus, o número 13, essas besteiras que nós temos entre nós, o povo ocidental, do número 13, a não sei o que lá, se passamos debaixo de uma escada no dia 13, e um gato preto cruzar no seu caminho for dia 13, e se for 13, então de não sei o que lá, 13 horas e não sei quantos minutos. Tem essas bobagens, não tem? Que o diabo acabou colocando no coração do povo. Por quê? Porque o diabo, ele tenta corromper tudo aquilo que de alguma forma tem um princípio divino, porque ele tem medo que as pessoas descubram a verdade sobre aquele princípio, porque todo princípio divino tem poder.
Então, por causa dessa espera de 13 anos, criou-se uma cultura em Israel de que esse tempo de 13 anos é um tempo de completude, é um tempo necessário de aprendizado. Daí para frente, o número 13 está em quase tudo que Israel faz. Por exemplo, as tribos de Israel eram 13, não eram 12. Então, por que a Bíblia chama de 12, pastor? A Bíblia chama de 12 porque uma tribo, que era a tribo de José, recebeu 2 porções. E o que Deus fez? Deus pegou as 13 tribos, dentre dessas 13, Deus tirou uma para si, que era a tribo de Levi. Quando ele tira uma para si, que era de Levi, sobram 12 tribos. Então, quando ele incluía de Levi, ele tirava uma outra, como no Apocalipse, por exemplo, ele tira a tribo de Azer, a tribo de Dan, da contagem, para sobrarem 12. Então é sempre as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, mas na verdade eram 13. Eu até preguei um tempo atrás uma mensagem com o tema, por que as 13 eram 12? Mas isso eu vou falar numa outra oportunidade. Aí Deus, esse número 13 está inserido dentro da formação das tribos. Deus pega José por causa da sua fidelidade, da sua retidão, e Deus dá para José 2 porções, que é Efraim e Manassés. Essas 2 porções, que são os 2 filhos de José, tornaram-se 2 tribos. Então, como eram 12 filhos, e um ganha 2 porções, elas se expandem para 13 tribos. E Deus tem que fazer então essa jogada de põe uma, tira outra, põe uma, tira outra, para manter a contagem de 12, porque 12 é o número do governo de Deus. Durante o tempo de Jesus aqui na terra, o que Jesus fez? Jesus separou 12 discípulos, e quando ele morreu, um que foi o traidor se suicidou, ficaram 11, e eles foram, adicionaram mais um para completarem os 12, que era Matias, mas Deus já tinha o 13º preparado, que era Paulo, e Deus então adiciona Paulo na jogada, e novamente o número se expande para 13. E eu poderia citar aqui muitos outros casos, para você entender que esta relação de Deus com pessoas e lugares é uma coisa muito séria, muito séria. E esta noção, digamos assim, que nós trouxemos na semana passada, eu citei, por exemplo, Deus claramente escolhe pessoas, citei o caso de Eli, ele escolheu Eli, né? E eu escolhi dentre as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, e para acender incenso, e para trazer o éfode perante mim, 1 Samuel 2,28, falando de Eli. Ele escolheu Salomão. Nós temos 1 Crônicas 28, 6, que diz assim: e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a mim a casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E terceiro lugar, ele escolheu a Davi, diz assim: escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo de Israel, 2 Crônicas capítulo 6, versículo 6. Por que eu estou dando esses textos? Para ficar claríssimo que Deus escolhe pessoas dentre pessoas. Agora, eu quero explicar isso aqui para você entender. Digamos que Deus tem um plano específico com você, que Deus tem escolhido você para... Primeiramente, Deus escolheu você para filho, que é a grande escolha, maravilhosa escolha de Deus. Deus escolheu você para ser filho, amém? Você não é só criatura, tem muita gente andando por aí batendo cabeça sem rumo e sem direção, e você conhece o teu Criador, porque Ele te escolheu para filho. Isto é maravilhoso. Além disto, Ele escolhe pessoas para projetos específicos. E quando Ele escolhe uma pessoa para um projeto específico, a primeira coisa que esta pessoa tem que cuidar e zelar é não achar que ela foi escolhida por Deus para um projeto específico porque ela é melhor do que as outras pessoas. Porque o que faz Deus recuar em relação às intenções dele para com alguém é quando aquela pessoa que recebe algo específico de Deus, porque Deus tem um plano específico numa determinada área e num determinado lugar, é quando aquela pessoa permite a soberba entrar no seu coração, e ela acha que porque Deus está usando ela de uma forma diferente, num determinado projeto, num período e num lugar específicos, então ela passa a achar que ela é melhor do que os outros. E eu já vi muitos casos de projetos de Deus serem abortados,
porque as pessoas que estão à frente desse projeto começam a se ensoberbecer, tratar as pessoas de qualquer maneira, começam a desfazer dos outros, dos menores e etc. E isso é um grande risco, um grande perigo, porque na verdade Deus não faz acepção de pessoas. Quem está entendendo? Deus claramente escolhe lugares. Travou de novo. Ok. Deus claramente escolhe lugares. Veja bem, ele escolheu Jerusalém. E o interessante é que quando ele escolheu Jerusalém, Jerusalém não era ainda a cidade santa. Não era. Olha isso, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. De novo, olha que Deus está falando de gente e de lugar. Ele está dizendo, eu não escolhi lugar nenhum e também não escolhi ninguém. Ainda não havia escolhido ninguém, é isso que ele está dizendo. Mas aí ele diz assim, porém, versículo 6, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Jeremias 16 é um texto interessante, que é Deus falando de Jerusalém, usando a figura de uma mulher, a analogia de uma mulher, referente a Jerusalém para simbolizar a nação de Israel. É um texto muito interessante, eu sugiro que você leia depois. Deus usa a figura de uma mulher, de uma esposa traidora, para poder mostrar para Jerusalém o mal que Jerusalém havia feito contra ele, ao se afastar dele, sendo um Deus benigno, um Deus longânimo, um Deus amoroso. Mas aqui o que ele está dizendo é exatamente isso, olha, eu não tinha escolhido lugar nem ninguém, mas eu escolhi Jerusalém. Agora, sabe qual é o curioso? É que quando ele escolheu Jerusalém, Jerusalém era uma cidade jebuseia, Jerusalém era uma cidade pagã. Jerusalém era um lugar onde se fazia coisas terríveis, como se fazia em muitos outros lugares. E até hoje há um debate do porquê que Deus escolheu Jerusalém, e em vários lugares da Bíblia Deus diz assim, eu coloquei o meu nome nos montes de Jerusalém. E até pouco tempo atrás, até inventarem os satélites, ninguém tinha muita noção do que isso significava. Até há umas décadas atrás, quando então um satélite americano tirou uma foto da cidade de Jerusalém de cima para baixo, e um rabino judeu notou que o desenho entre as montanhas, escute bem, o desenho entre as montanhas ao redor de Jerusalém forma o nome Jeová. Se você pegar um pincel e escrever entre as montanhas de Jerusalém, em letras hebraicas, o nome que forma é Jeová, ou Yahweh, que é o nome dele em hebraico. E Deus sempre falou no Velho Testamento, eu coloquei o meu nome nas montanhas de Jerusalém, eu coloquei o meu nome na cidade de Jerusalém. E literalmente o nome de Deus está nas montanhas ao redor de Jerusalém, no sentido literal. Quem está entendendo? Letra B. Para Deus há lugares que são santos e outros não. Pastor, por quê? Eu tenho que ser sincero, eu não sei exatamente por quê. Eu ouvi uma explicação há pouco tempo atrás que eu achei interessante, que é como funciona o campo magnético da Terra. Você sabe que Deus, a manifestação de Deus na Terra, quando Deus se manifesta em glória na Terra, ele causa distúrbios atmosféricos. Por exemplo, ele se manifestou no Egito, aconteceram distúrbios na atmosfera. Coisas aconteceram, chuva de granizo, vento, tempestade. A atmosfera responde, porque Deus se manifesta em forma de energia. Por exemplo, no Mar Vermelho ele se manifestou, houve manifestações atmosféricas, porque o Mar Vermelho abriu com uma ventania constante que soprou a noite toda. Moisés subiu no Monte Sinai, e quando Deus se manifestou, a presença de Deus desceu sobre o monte. A Bíblia diz que havia uma nuvem espessa, trovões e relâmpagos, o monte tremia e ventava muito. Então a presença de Deus causa distúrbios na atmosfera. Isso não é tão difícil de entender por causa das leis da física, e uma vez que a presença de Deus traz energia positiva. E o que os cientistas dizem? Eu estava ouvindo um pregador que tem conhecimento de ciência dizer uma coisa interessante, e eu tenho que levar isso em conta.
é que a Terra, o campo magnético ao redor da Terra não está distribuído igualmente. Que existem hotspots, existem lugares no planeta Terra onde a concentração de energia é maior. E ele fala algo a respeito de Jerusalém, que eu não vou entrar aqui no assunto, porque eu não vou poder explicar o assunto para vocês, mas basicamente o que ele estava tentando dizer é que existem lugares no planeta Terra, lugares físicos no planeta Terra, que são muito mais propícios a responderem à manifestação de Deus em forma de energia. Ou seja, fisicamente falando, atmosfericamente falando, há lugares no planeta que respondem melhor à manifestação energética de Deus. Quem está me entendendo? Então, quando ele se manifestava, por exemplo, em Jerusalém, por exemplo, no monte onde ele mandou construir o templo, naquele monte aconteceu coisas extraordinárias, fenômenos extraordinários. Ele se manifestou muitas vezes ali, fez coisas gloriosas naquele lugar. A glória de Deus nunca se manifestou da forma como sempre se manifestou naquele lugarzinho geográfico ali, que é o Monte Sião. Aquele lugar ali é um lugar especial. Por que o diabo luta tanto por ele? Por que o diabo quer tanto aquele lugar ali? Por que é tão desafiador para Israel reconstruir o seu terceiro templo? Porque tem que derrubar a mesquita de Omar. Porque aquilo pode provocar uma guerra, há uma comoção mundial em torno daquilo ali. Tem os árabes que consideram aquilo ali santo. Os árabes têm países fortes como aliados, incluindo a Rússia e a China. Israel tem os Estados Unidos da América e outros países aliados. Então tocar naquele monte ali é praticamente provocar uma terceira guerra mundial. Mas é aquele lugar, e Deus não abre mão, porque Deus já falou, não abro mão, esse lugar é meu, e eu vou reconstruir a minha casa de novo neste lugar. Há uma profecia em Ezequiel, uma profecia no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 39, onde Deus não só diz que o templo será reconstruído, como Deus dá todas as medidas, todas as dimensões do templo, que será reconstruído naquele lugar, e o terceiro templo será levantado novamente para a glória do nome do Senhor. Ou seja, há lugares no planeta Terra que são mais santos do que outros. Olha isso, que coisa curiosa. O que Deus diz em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Moisés está pronto, prestes a pisar num lugar. E Deus diz, não faça isto. Não chegue para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés. Porque, diga comigo, o lugar. Olha isto. Porque o lugar é santo. Não se aproxime, porque o lugar é santo. E aí a outra coisa é que, sendo assim, ou uma vez dito isto, nós precisamos aprender a respeitar lugares que Deus escolheu. Nós precisamos aprender a respeitar, levar em consideração lugares que Deus escolheu, que Deus elegeu para manifestar a sua presença e a sua glória, tá? É possível que Deus faça algo maravilhoso, a manifestação da presença dele na sua casa, no seu quintal? Claro que é possível. É possível. A Bíblia diz que importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Mas embora Deus possa fazer algo maravilhoso na minha casa, no meu quintal, embora eu possa, há pouco tempo atrás, quando esteve aqui a pastora Gil e a Mirinha, que a pastora Gil, como se fosse uma filha nossa que cresceu, eu não vou dizer cresceu, porque ela já tem uma idade razoável, mas os nossos filhos foram crescendo, ela sempre dentro de casa com a gente, viajava conosco, uma filha mesmo, que nós temos, né? Eu ia falar tínhamos, mas ela está perfeitamente viva, que nós temos a pastora Gil, que esteve aqui há pouco tempo atrás agora. E num desses dias nós estávamos vindo do restaurante com ela, estava perto já dela ir embora, e a gente estava com uma música ligada no carro, vindo de Milford, no restaurante em Milford, e quando nós estávamos entrando no estacionamento do meu condomínio, nós estávamos ali dando glória a Deus, e aquela música tocando, de repente a presença de Deus veio, invadiu o carro, encheu o carro, e Deus me deu uma visão com ela muito forte, e então veio uma voz profética, eu comecei a profetizar para ela, ela começou a chorar, a falar em línguas, e dentro do carro ali aconteceu uma coisa gloriosa, maravilhosa. É verdade, Deus pode fazer isto, tá? Mas aquilo ali aconteceu uma vez, pode acontecer uma outra vez, pode acontecer uma outra vez, mas provavelmente não vai ser sempre. Agora, há lugares que Deus marca, Deus escolhe para fazer coisas constantes. Tem alguém me ouvindo aqui hoje?
E quando eu não sei valorizar, escute bem, eu vou dizer uma coisa aqui, não se ofenda, porque não é para você o que eu vou dizer. Tem a ver com a geração. Esta geração é a geração dos crentes mais relaxados e mais ingratos da história. Esta é a pior geração de crentes da história. Não tem compromisso com nada nem com ninguém, não tem compromisso com Deus, não tem vida no altar, não tem fome de Bíblia, não tem vontade de orar. É a pior geração. Portanto, seria a pior geração para Deus fazer qualquer coisa. E essa geração tem nome na Bíblia, chama-se geração Laodiceia. Geração Laodiceia. Jesus disse assim, vocês dizem que estão ricos e que de nada tem falta. Por quê? Porque a igreja, olha só onde nós estamos aqui. Olha o banco que você está sentando. Você tem noção quanto custa um banco desse? Você tem noção? Se nós arrancarmos um banco desse para vender, você tem noção quanto que um banco desse custa? Você tem noção quanto custa um prédio, para levantar um prédio desse aqui? Se nós fôssemos comprar esse prédio à Vera, será que você tem noção, pelo menos, de quanto custaria isso aqui? Nós estamos sentados aqui em cima de $1,5 milhão. Então é isso que Jesus está falando. Fala, olha, vocês se acham os tais, que vocês têm tudo e de nada tem falta. Por quê? Por causa da facilidade das coisas, de adquirir as coisas. E eu não estou falando porque é só aqui na América, não. Como é que é a igreja lá no Brasil? Igrejas grandes, suntuosas, de mármore, granito e coisa. Eu sou contra isso? Não, não é disso que eu estou falando. Eu acho que casa de oração tem que ser maravilhosa mesmo, tem que ser bonita mesmo, tem que ser boa mesmo, tem que oferecer o melhor possível. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que esta geração, por ser a geração mais relapsa que já viveu na face da terra, ela olha para essas coisas e acha que está tudo bem. Está tudo bem. E aí o que eu estava conversando hoje com a minha esposa? Exatamente isso, a gente olhando alguns cultos que a gente, logicamente não vou dizer aonde ou quando, olhando aqui um culto ali, e eu dizendo para minha esposa assim, eu não aguento mais viver esta realidade. Eu não aguento mais essa mentalidade de igreja, onde a ausência de Deus é compensada com coisas. Deus está ausente, ninguém nota, ninguém diz nada, ninguém fala nada, mas o teclado é de última geração, os microfones são os melhores, o grupo que canta é super afinado, e as pessoas começam a substituir a ausência da presença de Deus com coisas. E é por isso que Jesus diz, ei, vocês dizem que tem tudo e de nada, rico sou, tudo tenho e de nada tenho falta. Aí Jesus diz assim, mas eu digo. Quem sabe quando Jesus diz algo é porque é sério. Mas eu digo que vocês são uns miseráveis, pobres, cegos e nus. Então olha a discrepância da visão que a igreja de Laodiceia tem de si mesma e a visão que Jesus tem da igreja de Laodiceia. Mais ou menos como a situação do Velho Testamento, onde o rei Ezequias, se não me falha a memória, Ezequias, os escudos de ouro, no templo tinha vários escudos de ouro, que representavam o quê? Representavam a glória de Deus que defende o seu povo. Escudos de ouro, porque ouro é símbolo da glória de Deus. Aí vieram os inimigos roubar esses escudos de ouro. Imagina um monte de escudo de ouro maciço aqui. Vieram os inimigos roubar o escudo de ouro, que é o símbolo da manifestação da glória. Ou seja, o povo é protegido pela glória de Deus manifestada. Amém ou não? Muito bem, roubaram os escudos de ouro. Como é que nós vamos fazer agora, ô rei? Fazer o seguinte, manda fazer os escudos idênticos de bronze. Dá um polimento bem dado neles para parecerem ouro e põe de volta na parede. Para que quando as pessoas olharem, elas não percebam a diferença. Você está entendendo a profundidade do que eu estou dizendo? Você está entendendo, sim ou não? Olha bem. Ou seja, a glória de Deus, Icabod, ou Icabode, tanto faz,
foi-se a glória de Deus. Ok, foi embora a glória de Deus? Foi. Ninguém põe o rosto no pó, ninguém ajoelha, ninguém jejua, ninguém busca a Deus, ninguém chora, ninguém pranteia, ninguém parte para a Bíblia. Não! A glória de Deus foi embora. Foi? Então vou fazer o quê? Põe escudo de bronze mesmo. Põe escudo de bronze que ninguém vai notar. Sabe quem vai notar? A pessoa mais importante vai notar, o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo percebe que eu e você não notamos mais quando Deus está ausente, e o pior, nós não reagimos quando Ele está presente, o Espírito Santo fala: eu não vou perder o meu tempo neste lugar, não vou perder o meu tempo com essas pessoas, porque há gente muito mais faminta por aí, desejoso da minha presença. Só que aí, escuta bem, aí vem uma outra coisa. Duas coisas que eu quero te mostrar, tá? Bom, deixa eu concluir isso aqui. Aprenda a respeitar. Eu estou lá? Estou. Aprenda a respeitar lugares que Deus escolheu. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar. Diga aquele lugar. De novo, diga aquele lugar. E foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ele esteve diante da face do Senhor ali naquele lugar. E o que acontece? Ele sentiu falta. Ele percebeu que lá dentro da tenda dele não era a mesma coisa. Ele percebeu que do lado de fora da tenda não era a mesma coisa. Ele percebeu que ao redor do arraial não era a mesma coisa. E ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar naquele lugar aonde eu estive na presença de Deus, porque por alguma razão ali acontecem coisas diferentes. E ele voltou no mesmo lugar para buscar a Deus. É por isso que nós saímos das nossas casas e nos congregamos num lugar específico. Nós saímos de casa e nós nos movemos, nos dirigimos para um lugar e ali congregamos. E aí tem uma geração hoje que desfaz: não, igreja não sei o que lá, igreja tanto faz, igreja pode congregar aqui e acolá. E as pessoas não entendem que há uma razão do porquê Deus dirige um povo para um lugar. O seu servir a Deus não está limitado a este lugar. O servir a Deus não. Mas o se reabastecer de Deus está. Porque no lugar onde Ele escolhe para ser adorado coletivamente, este é o lugar onde Ele vai manifestar coisas que Ele não manifesta normalmente no seu dia a dia. Diga comigo: lugar. Aguenta firme que eu já termino. Aí acontece algumas coisas. Primeiro, pessoas certas nos lugares errados. Olha bem. Ló em Sodoma. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Só que os genros, deixa de besteira, Ló. O que Ló não tinha entendido ainda é o seguinte: é que as pessoas certas eram ele, as filhas e a esposa. E quando Deus vê gente certa em lugares errados, o que Deus faz? Se aquela pessoa tem sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, o que Deus faz? Deus move aquela pessoa. Porque enquanto aquela pessoa estiver naquele lugar errado, as coisas travam. Como eu gostaria que isso invadisse o seu coração do jeito que encheu o meu. Você pode ser fiel, glória a Deus, buscar a Deus, mas se o lugar for errado, travam as coisas travam. E como que a gente, pouco tempo atrás, estava conversando com uma irmã, falando de um casal querido, um casal temente a Deus e tal, mas infrutífero. Por quê? Está no lugar errado. Não perdeu a salvação, se morrer vai viver com o Senhor, está tudo bonitinho, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o projeto aqui na terra, e a vida da pessoa fica travada, porque está no lugar errado. Então a pessoa é certa, mas o lugar é errado. E ali ela fica travada. Segundo lugar, Israel no Egito, olha só. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra.
a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Aí o que acontece? Esse texto, olhem para mim aqui, deixa as crianças acabarem de chegar. Esse texto me leva para o outro ponto. Esse texto aqui me leva para o outro ponto, que é pessoas erradas, escute esta, pessoas erradas no lugar certo. Por que às vezes Deus move pessoas do meio da gente? Deus está fazendo coisa, a presença de Deus está se movendo e tal, e ainda assim Deus move gente, pessoas são expurgadas. Olha essa, deixa eu te dizer isso aqui. Esses cananeus, diz assim, Êxodo 3:8, o mesmo texto, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, lugar do cananeu. Escute bem, dona. O lugar existia, o lugar era bom, o lugar era abençoado, o lugar era escolhido por Deus, mas o povo que estava no lugar não prestava. Olha essa. E Deus fala, mas eu tenho a solução para esse problema, porque eu tenho o povo certo que está no lugar errado, que era Israel no Egito. Eu tenho o povo certo, só está no lugar errado. E eu tenho o lugar certo, só tem gente errada lá. Então o que eu vou fazer? Eu expurgo esse povo daqui, pego esse povo e trago para o lugar certo. Olha a mente de Deus, que coisa extraordinária. Quem está entendendo? Saul no trono de Israel. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei em Israel. Aí está lá Saul, sentado lá no trono lá, todo bonitão, coroa na cabeça. O lugar era o lugar certo, mas a pessoa era a pessoa errada. Escute bem o que eu vou te falar. E é tão profético que sinceramente, eu não sei se todos vão entender o que eu vou dizer. Mas às vezes você está ocupando, Jesus me ajuda por isso em palavras. Você às vezes está trabalhando no lugar, ocupando uma função inferior, porque Deus está te mantendo ali por um tempo, porque Ele precisa tirar alguém do lugar certo, porque a pessoa é a pessoa errada, para colocar você naquele lugar. Quantas vezes isso aconteceu, gente? Ao nosso redor? De Deus literalmente remover pessoas, e de repente o lugar fica vazio, e quem é que encaixa ali? Você! Tem alguém me ouvindo hoje? Serve para casa também, para apartamento também. Deus às vezes tira a pessoa, sai fora, o lugar é bom, mas você não serve, que eu tenho outra pessoa para colocar neste lugar. E Deus literalmente move as águas. Eu espero que a sua fé seja multiplicada nesta noite. E aí está lá Saul sentado no trono, o trono é bom, o lugar está bom, mas a pessoa estava errada. Então Deus vai e remove ele, porque Deus já tinha a pessoa certa, Deus já tinha escolhido Davi para colocar naquele lugar. Quem está me entendendo? Digam glória a Deus. Na semana que vem, eu quero falar sobre pessoas certas nos lugares certos. Nós vamos continuar desse ponto, pessoas certas nos lugares certos, que eu quero que caia algo no teu coração nesta noite, porque o mover de Deus traz revelação, o mover de Deus traz compreensão e entendimento. E se você compreender junto comigo, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque nós vamos estar orando, buscando e adorando a Deus, sempre apontando na direção certa para a glória do nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Jesus, aleluia! Vamos ficar de pé neste momento.